Bem, aqui está você, a primeira pessoa a pisar em Marte. E sua primeira missão é explorar um lugar chamado Cratera G0. Você está caminhando em meio à poeira espessa e cor de ferrugem quando, de repente, tropeça em algo e quase cai. Ao se aproximar para examinar o culpado, recua horrorizado. Um crânio está olhando de volta em sua direção. A quem pertenceu? A um antigo dinossauro marciano? Um representante de uma civilização há muito perdida? Não se trata de uma história inventada. Isso é o que o robô da NASA em Marte, chamado Perseverance, diria se pudesse falar e tivesse consciência. O rover de fato encontrou algo estranho, mas não era um crânio de verdade, apenas se parecia com um. Na realidade, eram rochas que pareciam estar fora de lugar no planeta vermelho. No momento, Perseverance está explorando a borda de uma área grande e vazia em forma de tigela chamada Cratera G0. Os cientistas acreditam que há muito tempo ela abrigava um lago gigante, talvez até estivesse cheia de vida minúscula. Desde dezembro de 2024, o rover está descendo uma colina íngreme chamada Bruxa Hazel. É uma missão importante porque essa colina pode conter segredos sobre como eram o clima e o ambiente de Marte há bilhões de anos. De qualquer forma, em 11 de abril de 2025, o Perseverance parou para olhar um ponto especial onde dois tipos de rocha se encontram. Uma era de cor clara e a outra escura. E bem nesse ponto, os cientistas viram uma de aparência estranha que mais tarde chamaram de Caveira da Colina. Ela se destacava dramaticamente porque era escura e tinha um formato pontiagudo. Mas o mais assustador era cheia de pequenos buracos. Um verdadeiro pesadelo para quem tem tripofobia. Então a NASA compartilhou essa descoberta em uma postagem de blog e explicou que a Caveira da Colina não se parecia com as outras rochas próximas. A área onde o Perseverance encontrou as estranhas rochas é chamada de Port Anson. Os cientistas acreditam que muitas das que estão ali não se formaram originalmente naquele local. Foram movidas de algum outro lugar há um tempo excepcionalmente longo. Mas como se moveram ou o que as moveu? Agora, não tenha muitas esperanças. Isso não significa que encontraremos vizinhos espaciais em Marte. Esses tipos de rochas são chamados de flutuantes. É provável que tenham percorrido um longo caminho através do planeta há bilhões de anos, quando ele era muito mais quente e úmido, com rios, lagos e talvez até oceanos. À medida que a água secava e o solo macio ao redor dela se desgastava lentamente com o tempo, as mais resistentes ficavam para trás, assentadas na superfície. Agora, os cientistas estão tentando descobrir como os estranhos buracos na caveira da colina foram feitos. Uma ideia é que pequenas partes da rocha se quebraram e se desgastaram com o tempo, deixando para trás pequenos buracos. Outra ideia é que os ventos marcianos, que carregam poeira e pequenas rochas, podem ter raspado lentamente a superfície como uma espécie de lixa e criado os buracos. A caveira da colina é de cor escura e, a princípio, os cientistas pensaram que poderia ser um meteorito vindo do espaço. Mas, quando observaram mais de perto os produtos químicos na rocha usando a Supercam do Perseverance, os resultados não corresponderam ao que se esperaria de um meteorito típico. Assim, os cientistas agora acham que a caveira da colina pode ser uma rocha vulcânica. Tanto na Terra quanto em Marte, esse tipo escuro obtém sua cor de minerais como olivina, piroxênio e biotita. Se a caveira da colina for vulcânica, pode ter vindo de antigos fluxos de lava nas proximidades e que se decompuseram com o tempo. Ou talvez tenha sido arrancada do solo durante uma grande colisão, algo como um impacto de um asteroide, que cavou fundo no solo e puxou a rocha vulcânica de baixo para cima. O que ajuda os cientistas em suas pesquisas é que o Perseverance agora tem algumas ferramentas interessantes que o ajudam a descobrir de que são feitas as rochas marcianas. É assim que podemos saber de onde elas vieram e como se formaram. Ultimamente, o rover tem estado muito ocupado. Em apenas alguns meses, coletou amostras de 5 delas, estudou 7 muito de perto e explodiu 83 outras com seu laser para aprender sobre elas à distância. Esse é o ritmo mais rápido de pesquisa desde que o rover aterrissou em Marte há 4 anos. Pelo menos é o que diz o laboratório de propulsão a jato da NASA. Normalmente pode levar meses para encontrar apenas uma rocha interessante na cratera, mas na borda dela, outras legais e estranhas estão aparecendo o tempo todo. Os cientistas estão especialmente entusiasmados com a possibilidade de trazer essas amostras de rocha para a Terra para ver se elas mostram sinais de que já houve vida em Marte. Mas há um problema. O plano para isso, chamado de Missão Mars Sample Return, é realmente complicado, caro e está sofrendo atrasos. Assim, por enquanto, as amostras permanecem por lá aguardando sua viagem. Ei, Uber! Há outro rover que está trabalhando arduamente para nos ajudar a obter mais informações sobre nosso vizinho. Trata-se do Curiosity, que pode ter encontrado uma pista sobre o que aconteceu com a atmosfera de Marte de bilhões de anos, espessa e rica em dióxido de carbono.
Se o planeta vermelho já teve temperaturas quentes e água corrente, onde estão os sinais de todo o carbono que deveria ter sido deixado para trás? Normalmente, um planeta como esse teria carbonatos, minerais produzidos quando o dióxido de carbono reage com água e rocha enterrados em seu solo. Mas em Marte, pouquíssimos foram encontrados, o que tem sido um grande mistério. Agora, os cientistas podem finalmente ter uma resposta. Um novo estudo sugere que o carbonato de ferro chamado siderita pode estar escondido dentro das camadas de rocha ricas em sulfato de Marte. Essas camadas não eram fáceis de serem vistas nas imagens de satélite em órbita. Essa pode ser a razão pela qual os carbonatos podem ter passado despercebidos por tanto tempo. Em um determinado momento no passado, o ciclo marciano de carbono ficou desequilibrado. As rochas começaram a puxar mais dióxido de carbono do que estavam liberando. Com o passar do tempo, isso pode ter feito com que o planeta perdesse muito CO2 de sua atmosfera, o que o esfriou e o tornou seco e sem vida. Ele talvez ainda fosse habitável quando isso aconteceu, mas a partir do momento em que o dióxido de carbono começou a se transformar em siderita, Marte pode ter começado a ficar frio demais para suportar a vida. O rover Curiosity encontrou essas rochas ricas em carbono na cratera Gale, uma área que costumava ser cheia de água. Elas também contêm uma grande quantidade de sais, que geralmente se formam quando a água seca. Tal fato corrobora a ideia de que Marte passou por grandes mudanças, provavelmente de um clima agradável para um mundo frio e seco que vemos hoje. Se os cientistas encontrarem mais siderita em outras partes do planeta, isso poderá ajudar a explicar para onde foi todo aquele antigo dióxido de carbono. Melhor ainda, apoiaria a ideia de que nosso vizinho já foi quente, úmido e talvez até habitável. Mas essa não foi a única descoberta que o Curiosity fez. O rover tem um conjunto de instrumentos especiais chamados SAM, cuja função é estudar as rochas, a sujeira e o ar marciano para aprender mais sobre o planeta. E uma das maiores descobertas dele aconteceu quando estudou as rochas da cratera Gale. Ele encontrou moléculas orgânicas. Elas são especiais porque são feitas de carbono, e na Terra esse elemento é muito importante para a vida. As plantas, os animais e as pessoas são todos feitos de moléculas à base de carbono. Portanto, encontrar essas moléculas em Marte faz com que os cientistas se perguntem se essa é outra prova de que o local já teve vida, há muito, muito tempo. Quando o SAM observou ainda mais de perto, encontrou certos padrões em gases como o dióxido de carbono e o metano, e que podem corresponder ao que seria esperado se pequenas formas de vida antigas estivessem produzindo moléculas orgânicas. Mas há também outra explicação. Essas moléculas podem ter sido produzidas pela reação da luz solar com os gases do ar marciano. Nesse caso, não haveria nenhum tipo de vida envolvida. Em Marte, a forte luz ultravioleta do Sol pode quebrar e misturar moléculas, criando novas que acabam caindo no solo. Embora os cientistas ainda não tenham uma resposta clara, encontrar moléculas orgânicas é algo realmente importante. No mínimo, nos diz que Marte tinha os ingredientes certos para a vida, mesmo que ainda não saibamos se ela realmente existiu lá. Agora, os especialistas estão usando o SAM e outras ferramentas do Curiosity para continuar procurando por mais pistas. O sal faz com que nossas batatas fritas e pipocas tenham um sabor delicioso. Mas acontece que isso não é tudo. Ele é usado em produtos domésticos e industriais, de cosméticos a fertilizantes, de tratamento de água, asfaltamento de estradas. Em todo o mundo, cerca de 300 toneladas de sal são produzidas anualmente. Mas tem um senão. Isso é sal demais para o nosso planeta. Veja bem, o sal chega gradualmente à superfície terrestre a partir de rochas oceânicas profundas, e esse processo é bastante equilibrado. Ou costumava ser. Os seres humanos estão perturbando esse equilíbrio. Nossa demanda continua aumentando e estamos liberando muito sal no solo, no ar e no mar. E se esse processo continuar sem controle, poderemos enfrentar uma ameaça existencial. Sim, é tão sério quanto isso, e um estudo recente realizado pela Universidade de Maryland confirma esse fato. Existe uma coisa chamada ciclo natural do sal. Ele existe há milhares de anos. O sal sobe naturalmente à superfície do nosso planeta por meio da elevação geológica e do desgaste das rochas. Algum tempo depois, as rochas se quebram e liberam íons de sal no solo. Alguns desses íons são absorvidos por plantas e organismos, outros são levados pelos rios que os transportam para os oceanos. O sal também entra na atmosfera, o que acontece por meio da poeira salina em regiões secas e do spray marinho em áreas costeiras. E isso é crucial para os seres humanos, porque nosso corpo precisa de sal, assim como os animais e as plantas. Em palavras simples, somos sistemas elétricos controlados por sais.
O solo precisa de sal porque, caso contrário, não se aglutinará. As plantas também precisam de pequenas quantidades de sal, pois isso permite que elas tenham um metabolismo adequado e sintetizem clorofila suficiente. Ao mesmo tempo, o excesso de sal não é uma coisa tão boa. E atualmente, a atividade humana está bagunçando o ciclo natural do sal, trazendo para a superfície do planeta muito mais rapidamente do que antes. Essa é a conclusão a que chegaram os pesquisadores após combinar dados de diferentes fontes, incluindo o Anuário Mineral do Serviço Geológico dos Estados Unidos e registros globais de composições de rios e medições de salinidade. O principal fator que provoca essas mudanças é a extração de sal para a produção de alimentos e outros produtos. Além disso, há também as chuvas ácidas, que aumentam a taxa de intemperismo das rochas. Esses e outros fatores aceleram a geração de sal na superfície do planeta. No momento, a concentração salina no mundo é muito alta. O solo, as plantas e os animais não conseguem usar todo o sal. Pior ainda, algumas espécies essenciais não conseguem sobreviver com todo esse sal extra. Seu desaparecimento altera a biodiversidade e pode levar ao surgimento de espécies invasoras, como os caniços de água. Essas são plantas altas e com juncos que tomam conta de áreas costeiras. Além disso, há também o zooplâncton, uma importante espécie oceânica que regula as algas. Ele é extremamente sensível ao sal. Se essa espécie começar a diminuir, isso poderá afetar as redes alimentares do mundo. O excesso de sal também transforma as terras agrícolas em terrenos baldios. Relatórios recentes mostraram que cerca de 833 hectares de terra já foram afetados. E essa é uma área com cerca de 4 vezes o tamanho da Índia. Em alguns países, grandes áreas tornaram-se inférteis devido ao excesso de sal. Além disso, o excesso de sal é ruim para a nossa saúde. O problema é que todo esse sal extra entra na água subterrânea, tornando-a muito salgada para o consumo humano. Isso é particularmente ruim para pessoas com dietas com restrição de sódio. E não estou falando apenas do sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Não, outros sais à base de cálcio e magnésio também estão vazando, geralmente da produção de fertilizantes e materiais de construção. É como um coquetel químico de diferentes sais provenientes de várias fontes, e os cientistas ainda não sabem os efeitos que esse coquetel pode ter sobre nós, seres humanos, e nossa saúde. Então, talvez agora você esteja sentado aí pensando: ah, é hora de reduzir a ingestão de sal. Talvez, mas não corte tudo. Na década de 1930, o Dr. Robert Mackenzie, do Departamento de Medicina Experimental da Universidade de Cambridge, encontrou 4 voluntários e pediu a eles que passassem 10 dias completamente sem sal. Primeiro, eles tiveram que suar o sal que ainda permanecia em seus corpos. Depois disso, o cientista literalmente dessalinizou tudo que eles podiam comer e beber. Logo depois, os participantes começaram a experimentar sensações estranhas. Eles perceberam que não sentiam muito sabor em nada do que consumiam. A situação piorou. A fadiga se instalou e os voluntários logo ficaram cansados demais, até mesmo para comer. Eles começaram a apresentar os sinais de hiponatremia, que ocorre quando a concentração de sódio no sangue fica perigosamente baixa. É quando as células sanguíneas de uma pessoa incham porque não há sal suficiente no sangue para regular a quantidade de água que uma célula deve e irá consumir. Se essa condição não for tratada, ela pode não apenas resultar em convulsões, mas também ter consequências muito piores. No final do período de teste, os participantes receberam alguns alimentos salgados e, milagrosamente, em poucos minutos, eles puderam sentir o sabor novamente e sua energia pareceu ser reabastecida quase que imediatamente. Sinceramente, isso soa um tanto assustador. Se isso é o que são apenas 10 dias sem sal, imagine a catástrofe que seria se o sal simplesmente deixasse de existir. Não conseguiríamos durar muito tempo, isso é certo. E seria um drama sem fim, não apenas para nós, mas também para as plantas e os animais. Eles precisam de sal tanto quanto nós. Se os nossos oceanos perdessem todo o sal, de repente, todas as algas subaquáticas seriam dizimadas, reduzindo a fotossíntese na Terra quase pela metade. As plantas terrestres fariam o mesmo. Portanto, logo após o desaparecimento do sal, enfrentaríamos um grande problema: muito dióxido de carbono e pouco oxigênio. Nosso clima começaria a oscilar entre temperaturas extremamente quentes e frias, e os furacões se tornariam insanamente poderosos e superdestrutivos. Felizmente, ainda temos sal em nossos mercados, e o ciclo natural do sal pode ficar mais ou menos estável novamente. A propósito, a humanidade conhece e aprecia o sal há muitos séculos.
Por exemplo, ele era usado como oferenda e para preservar múmias no Antigo Egito. Era uma mercadoria valiosa, comercializada entre os fenícios e seu império mediterrâneo. Na China antiga, as pessoas conheciam mais de 40 tipos de sal e utilizavam para fins medicinais. Na Europa continental medieval, Veneza ganhou poder por meio do monopólio do sal. A produção e o transporte de sal levaram ao surgimento de novas cidades e à construção de estradas. Salzburgo, a cidade do sal, na Áustria, é um ótimo exemplo disso. Mesmo nos dias de hoje, o sal continua a nos surpreender. Por exemplo, recentemente, pesquisadores da Escola Rosenstiel de Ciência Marinha e Atmosférica da Universidade de Miami descobriram raras piscinas de salmoura em águas profundas no Golfo de Aqaba, que é uma extensão norte do Mar Vermelho. Esses lagos submarinos salgados provavelmente guardam segredos sobre a forma como os oceanos da Terra se formaram há milhões de anos. Eles também podem nos dar algumas pistas sobre a vida em outros planetas. As piscinas de salmoura são alguns dos ambientes mais extremos da Terra. E ainda assim, apesar de sua salinidade ultra alta, química, um tanto exótica e total falta de oxigênio, elas estão repletas de vida. Os pesquisadores encontraram até mesmo moléculas bioativas com possíveis propriedades anticancerígenas em micróbios de piscinas de salmoura no Mar Vermelho. Essas piscinas de salmoura super salgadas e sem oxigênio estão localizadas perto da costa e podem preservar informações sobre tsunamis, terremotos e inundações repentinas que ocorreram no Golfo de Aqaba há milhares de anos. O sal chegou até mesmo ao espaço. Bem, mais ou menos. Veja bem, a Lua é como um cometa voando pelo cosmos. Nosso satélite natural é seguido por uma cauda fina composta de matéria irradiada, e nosso planeta passa diretamente por essa cauda uma vez por mês. Bem, de acordo com um estudo publicado na revista JGR Planet, essa cauda lunar é feita de milhões de átomos de sódio. E como você já sabe, a fórmula química do sal é cloreto de sódio. Estes átomos são arrancados do solo lunar pela queda de meteoros e depois empurrados milhares de quilômetros rio abaixo pela radiação solar. Durante vários dias do mês, quando a lua nova está localizada entre a Terra e o Sol, a gravidade do nosso planeta arrasta essa cauda de sódio em um longo feixe que envolve a atmosfera do nosso planeta. A cauda em si é inofensiva e invisível a olho nu, mas durante esses dias de lua nova, telescópios de alta potência podem detectar o fraco brilho laranja do sódio no céu. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro.
Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. E arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cássius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cássius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz.
Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! Por mais de 3.000 anos, a máscara dourada do faraó Tutankhamon ficou escondida no Vale dos Reis. Esse artefato, que tem cerca de 54 centímetros de altura, mostra como os antigos egípcios eram habilidosos e artísticos. Mas ninguém esperava que os raios-x revelariam seu maior segredo. O rei Tut foi o último governante de sua família durante a 18ª dinastia. Ele assumiu o trono com apenas 9 anos de idade, mas governou por apenas 10 anos antes de falecer inesperadamente. Para sermos honestos, no Antigo Egito ele foi esquecido pelos governantes que vieram depois dele. Seu túmulo não era uma grande coisa para eles, tanto que até os ladrões de túmulos se esqueceram dele. Isso pode parecer um pouco triste, mas a verdade é que foi uma ótima notícia para nós. Como seu túmulo foi praticamente esquecido, ele acabou sendo perfeitamente preservado. Enquanto as outras tumbas do Vale dos Reis foram saqueadas, a dele permaneceu lacrada e intocada. Assim, quando foi descoberta em 1922, ela continha mais de 5.000 objetos preciosos em seu interior. Isso fez de Tutankhamon basicamente uma celebridade instantânea e um dos faraós mais conhecidos atualmente. Entre os tesouros estava a peça mais impressionante, sua máscara de ouro. Disse que essa máscara era uma imagem exata do rosto do rei, ou pelo menos era para ser, mas falaremos disso mais tarde. O objeto dessa representação exata de seu rosto era garantir que sua alma o reconhecesse na vida após a morte e retornasse ao seu corpo mumificado. Nas antigas crenças egípcias, isso permitiria que ele continuasse a viver na vida após a morte. Os detalhes da máscara claramente pareciam incrivelmente difíceis de serem criados, mas as pessoas só perceberam o quão complexa ela realmente era muitos anos depois. Os primeiros raios-x da máscara foram tirados em 1967. Naquela época, o principal motivo para esses exames era prático: conservação. A máscara estava indo para Paris para uma exposição, e era a primeira vez que saía do Egito. Isso os ajudaria a manter o controle de quaisquer alterações durante a exposição. Além disso, as imagens poderiam fornecer pistas sobre como a máscara foi feita, mas naquela época eles provavelmente não tinham plena noção da complexidade de sua construção. Os ourives egípcios não usavam técnicas modernas de solda, então como eles fizeram essa máscara? Novas radiografias feitas em 2007 nos deram algumas respostas. Acontece que os egípcios não usavam ouro puro, que é de 24 quilates. Na verdade, a máscara era feita de ouro 23 quilates, o que significa que foi misturada com outro material. Então, os especialistas descobriram que as folhas de ouro continham uma pequena quantidade de cobre, um metal marrom avermelhado. Isso provavelmente foi feito para tornar o material mais flexível e mais fácil de moldar. Eles então moldavam as folhas de ouro, aquecendo-as e martelando-as repetidamente. Mas havia mais um segredo dentro da máscara que só foi descoberto em 2015. No ano anterior, a equipe do Museu Egípcio do Cairo estava trabalhando na exposição da máscara quando a longa barba da máscara foi acidentalmente arrancada. Outra teoria é que a barba havia se soltado com o tempo e simplesmente caiu. De qualquer forma, o fato de a barba do rei Tut ter se soltado causou muito estresse. Afinal de contas, estamos falando de uma das maiores atrações turísticas do Cairo. Portanto, os especialistas tiveram que resolver o problema rapidamente. O processo de restauração começou com um registro detalhado das condições da máscara. Para isso, eles tiveram que fazer uma varredura tridimensional completa do artefato.
E, por acaso, eles encontraram algo muito interessante na máscara. Dentro da barba real, há um tubo de ouro, uma estrutura intrigante que os egípcios provavelmente usaram para prender a barba ao restante da máscara. E isso provou mais uma vez que o processo de fabricação dessa máscara era ainda mais complexo do que os especialistas pensavam. Mas os mistérios não param por aí. Lembra que mencionamos que a máscara era considerada a representação perfeita do rosto do rei Tutankhamon? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. Algumas teorias populares sugerem que a máscara nunca foi feita para ele, e na verdade foi feita para outra pessoa. Um estudo publicado em 2015 sugeriu que a máscara foi originalmente feita para uma mulher faraó, sua suposta madrasta, a famosa e bela rainha egípcia Nefertiti. A maior pista vem de uma inscrição na máscara. À primeira vista, ela parece pertencer a Tutankhamon. Porém, após um exame minucioso, os pesquisadores notaram que havia outra coisa escrita sob o nome do rei Tut. O carimbo com o nome real parece ter sido alterado, e originalmente tinha algo escrito que se traduzia como Rainha Nefertiti. Há outra característica da máscara dourada do rei Tut que foi ignorada durante anos, o que aumenta ainda mais o mistério. Como mencionamos anteriormente, os especialistas acreditam que ele não era muito respeitado pelos faraós que vieram depois dele, e uma das pistas que levaram os arqueólogos a pensar assim são as orelhas furadas na máscara. Alguns pesquisadores acreditam que o rei Tutankhamon não teria usado brincos depois de criança. Portanto, de acordo com a teoria deles, quando ele faleceu aos 18 anos, não deveria ter sido representado com orelhas furadas. Isso também pode corroborar a ideia de que a máscara pertencia originalmente a Nefertiti, ou talvez a alguém que nem estivesse ligado ao rei Tut. Mas a máscara não é a única fonte de mistério. Na verdade, toda a sua tumba está repleta de enigmas. Recentemente, os historiadores encontraram um sinal de que o local onde o rei Tut deveria ser enterrado foi alterado no último minuto. Durante anos, os especialistas se perguntaram por que um faraó que governou por 9 anos acabou em uma tumba tão simples. Quando comparada à grandiosidade das tumbas de outros faraós, sua tumba parece um pouco simples. A ideia de que um rei como Tutankhamon teria um local de descanso tão comum não condiz com o poder e a importância que ele deve ter tido no Antigo Egito. Então, o que aconteceu? Aparentemente, isso pode ter algo a ver com seu sucessor, o faraó Ai. Após a morte do rei Tutankhamon, os pesquisadores acreditam que Ai fez questão de apagá-lo da história do Egito. Assim, uma teoria sugere que ele provavelmente estava por trás da rápida decisão de colocar o corpo do rei Tut em uma tumba menor e menos importante. Quando os especialistas examinaram a tumba do próprio Ai, descobriram algo interessante. Há uma grande parede coberta de babuínos pintados. Esse é o mesmo tipo de obra de arte encontrado na tumba de Tutankhamon. Parece que a mesma pessoa pode ter escolhido a obra de arte para as duas tumbas. O design e a decoração das duas tumbas são quase idênticos, o que sugere que houve uma mão compartilhada por trás de ambas. Mas há uma diferença fundamental. A tumba de Ai é digna de um rei. Ela é muito maior e mais impressionante, embora o estilo e a arte sejam semelhantes aos da tumba de Tutankhamon. Portanto, a teoria sugere que Ai decidiu o que foi colocado em ambas as tumbas. Como Tut faleceu inesperadamente em uma idade jovem, sua grande tumba não foi concluída a tempo. Normalmente, os faraós começam a construir suas tumbas enquanto ainda estão vivos, para garantir que tudo esteja perfeito. Mas Tut faleceu quando tinha apenas 18 anos, portanto não houve tempo suficiente. Ai pode ter se aproveitado da situação, encomendando uma tumba menor para Tut e guardando a maior para si. Os especialistas acreditam que essa teoria explica por que a tumba de Tutankhamon é tão simples e como Ai conseguiu apagar sua memória da história com tanta facilidade. No final, a história da máscara e da tumba do rei Tut é cheia de mistério e intriga. Cada nova descoberta lança mais luz sobre o que realmente aconteceu há tantos anos. Mas uma coisa é certa, os segredos do Antigo Egito ainda têm muito a revelar, e o rei Tutankhamon continuará a fascinar as pessoas nos próximos anos. Olhe-se no espelho. Você está com sua parca bege, seu cinzel está embalado e sua viagem noturna de avião para a Arábia Saudita está reservada. Você sabe o que isso significa, certo? Infelizmente, você não foi escalado para o remake de Duna. Significa apenas que você está pronto para explorar as maiores áreas desérticas do mundo na esperança de descobrir segredos pré-históricos sobre nossos ancestrais. Vamos esclarecer uma coisa. Se você já pensou que os desertos eram espaços vazios, pense novamente. Eles podem estar cheios de areia até onde a vista alcança, mas também guardam muita história. Porque, você sabe, antes de os seres humanos se estabelecerem em cidades e vilas, éramos povos nômades e viajávamos por todo o mundo em busca de comida, água e abrigo.
portanto, tivemos que inventar algumas coisas interessantes para sobreviver. Como essa coisa que foi encontrada no deserto da Arábia Saudita. Você tem alguma ideia do que poderia ter sido? Durante muitos anos, os cientistas discutiram as origens e o uso de estruturas enormes como essas. Parece que os neolíticos eram muito mais inteligentes do que pensávamos. Eles não passavam o tempo todo em volta do fogo esculpindo armas em pedra. Não, também estavam praticando suas habilidades arquitetônicas. Essas enormes estruturas de pedra são chamadas de pipas do deserto, porque se você olhar para elas de longe, bem, elas se parecem com pipas. Os arqueólogos chegaram ao consenso de que essas pipas eram usadas para atrair os animais. Dessa forma, seria mais fácil para nossos ancestrais garantir o alimento de sua semana. Mas isso não é tudo. Dê uma olhada nessas estruturas monolíticas aqui. Elas nos mostram que nossos ancestrais provavelmente desenharam nas rochas a planta do que iriam construir no solo, exatamente como os arquitetos modernos. As pipas do deserto podiam ter quilômetros de comprimento, então eles desenhavam um plano antes de construí-las de fato. A característica mais surpreendente de todas é que essas pipas foram construídas antes mesmo de coisas como o Stonehenge. Estamos falando de cerca de 7.000 a 9.000 anos atrás. Na última década, os cientistas conseguiram identificar mais de 6.000 pipas do deserto espalhadas pelo Oriente Médio, pela Ásia Ocidental e pela Central. Se você não acha isso enorme, tente construir algo tão grande sem a ajuda de drones. Parece uma façanha bastante difícil. E, aparentemente, o deserto da Arábia Saudita está repleto de coisas ainda mais incríveis. Os cientistas encontraram misteriosas estruturas de pedra que são mais antigas que as pirâmides de Gizé no Egito. Então, é claro, você mal pode esperar para dar uma olhada. Podemos concordar que carregar pedras pesadas para construir uma pirâmide sem a ajuda da tecnologia moderna parece absurdo. Como eles faziam isso? Agora, imagine voltar o relógio cerca de 2.000 anos no passado e encontrar humanos que construíram estruturas gigantescas semelhantes em áreas isoladas. Dê uma olhada nos chamados mustétilos. São estruturas retangulares construídas com pedras empilhadas, encontradas em 200.000 km². Alguns arqueólogos acreditam que esses monumentos eram usados para fins ritualísticos. Talvez algum tipo de procissão em que as pessoas caminhavam de uma ponta a outra do platô. Eu adoraria. Agora vamos passar para outra área deserta. Estamos entrando na mundialmente famosa paisagem do deserto do Saara. Não é lindo? Aqui você está prestes a desvendar um mistério antigo. Algo que levou anos para os pesquisadores resolverem. Fato curioso, o deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo. Ele se estende por mais de 3 milhões de km², o que seria como colocar 1.000 Havaís um ao lado do outro. Dizemos que é o maior deserto quente porque a maior área desértica do mundo é a Antártica. Mas todos nós sabemos que as temperaturas lá são congelantes. Não é a imagem típica de quando pensamos em um deserto. Nas profundezas do deserto, perto da cidade argelina de Fogaret Edzoa, algo estranho foi encontrado. Durante décadas, esses minúsculos pontos apareceram em imagens do Google Earth, mas ninguém conseguia explicar o que eram. Alguns cientistas tinham certeza de que esses círculos eram resultado da atividade petrolífera na região. Outros achavam que eram antigas fogaras ou antigos poços de água. Há dezenas deles, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. O estranho é que eles estão sempre longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana em geral. Então, qual era ou é o propósito deles? Se você tivesse que dar um palpite, o que diria? Lembra que falamos sobre como nossos ancestrais tiveram de ser criativos para sobreviver no deserto? Vamos tentar nos colocar no lugar deles por um minuto. Imagine que você é um caçador-coletor nômade que vive em uma área desértica. Você passa seus dias tomando sol quente, tentando contar todos os grãos de areia ao seu redor. Mas você também precisa comer e beber água. Mas como conseguir água em um deserto? Claro, você pode esperar encontrar um oásis a cada semana, mas parece um pouco arriscado, não é? É por isso que os povos do norte da África inventaram as chamadas fogaras. As fogaras são um sistema de irrigação de 2.500 anos. Os habitantes locais cavavam poços profundos em áreas elevadas. Poços profundos o suficiente para atingir a água subterrânea. Em seguida, eles cavavam poços paralelos a distâncias regulares. Dessa forma, a água fluía do poço principal para todos os poços e irrigava áreas inteiras. Os viajantes podiam parar nos poços e matar a sede. Eles também podiam criar gado e cuidar das plantações. Muito inteligente, não é? Por mais que esses buracos se pareçam com fogaras, um pouco de pesquisa mostrará que não são. Veja bem, esses poços foram construídos em linha e não em formato circular como os que estamos vendo agora.
Então, talvez tenha algo a ver com a segunda opção. Talvez esses buracos no deserto estejam relacionados à atividade petrolífera na região? Vamos dar uma olhada nos buracos de perto e pessoalmente. No Google Earth, eles não parecem tão grandes, mas na vida real são crateras enormes. A dica para descobrir o que são está escondida sob a areia. Se você fosse um dos pesquisadores que originalmente descobriram a verdade por trás desse mistério, teria encontrado algo único na areia: dinamites velhas e latas de sardinha antigas. Juntando as peças do quebra-cabeça, os cientistas descobriram que essas latas de sardinha eram um modelo dos anos 50 e 60. Parece que equipes inteiras daquela década acamparam enquanto pesquisavam a área em busca de petróleo. E quanto às dinamites? Elas eram usadas para levantamento sísmico. Essa é uma técnica antiga usada para identificar se há petróleo e gás sob a superfície da Terra. Ainda no norte da África, você descobre outro mistério do deserto que vale a pena explorar. Perto da cidade de Tiaret, a sudoeste da capital da Argélia, encontramos 13 monumentos. Essas estruturas também são chamadas de Jedars, e sim, estou ciente de que pode soar como uma referência à Guerra nas Estrelas. Elas têm formas piramidais e, até onde os cientistas sabem, foram usadas como mausoléus para as pessoas que viviam na região. Você consegue adivinhar quem eram essas pessoas? Muito provavelmente os nômades berberes. E como estamos falando de coisas antigas, elas provavelmente foram construídas entre os séculos 4 e 7 d.C. Quando os cientistas começaram a explorar o interior desses monumentos, descobriram que eles eram bem grandes por dentro e encontraram grandes abóbadas subterrâneas, além de câmaras e corredores semelhantes a labirintos que davam acesso a mais de 20 compartimentos. Você poderia levar até 2 horas para andar por ali. E, aparentemente, nossos ancestrais também usaram as paredes para retratar imagens de animais e cenas de caça. No entanto, não há provas definitivas da finalidade desses Jedars. Isso é muito legal, não é? Tenho certeza de que o deserto do nosso mundo está repleto de muitas outras coisas misteriosas para desvendarmos. Te vejo na próxima para a gente continuar a explorar o nosso planeta. Se alguém finalmente inventar a viagem no tempo e você embarcar em uma viagem ao passado, não reconhecerá muitas das coisas que conhece e ama hoje. A Estátua da Liberdade e as pirâmides egípcias, alguns aparelhos básicos, como o controle remoto e o laptop, e até mesmo o milho que você come no almoço, mudaram para além do reconhecimento. Quando as pirâmides foram originalmente construídas no Antigo Egito, em Gizé e em outros lugares, elas não pareciam nem um pouco marrom-arenosas. Todas elas eram cobertas por calcário branco. Se você as visse sob o sol quente da África, teria que desviar o olhar, pois eram muito lisas e brilhantes. Os construtores usaram cerca de 6 milhões de toneladas desse material somente para a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a maior que você ainda pode ver em sua viagem ao Egito. As regras locais eram bastante parcimoniosas e reutilizavam algumas das pedras de revestimento em outros projetos de construção. Um grande terremoto no século XIV também soltou algumas das pedras. Portanto, você não verá muito calcário, mas parte dele ainda está lá, no topo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Parece que ela tem um segundo pico em cima do primeiro. Nos tempos antigos, todas as pirâmides costumavam ter pedras de cobertura chamadas pyramidions, cobertas com uma mistura de ouro e prata. A maioria delas se perdeu ao longo dos séculos, mas você ainda pode ver algumas em museus. Elas mostram imagens de divindades egípcias. As pirâmides provavelmente foram modeladas com base em uma pedra pontiaguda sagrada, a Bem-Bem. Ela representava os raios do sol. Agora, levantar pedras pesadas não era tão simples sem a tecnologia que temos hoje. Acho que você concordará comigo se ajudou seus amigos a se mudarem pelo menos uma vez e eles te fizeram carregar o sofá. Mas os egípcios inteligentes do passado pensaram nisso e escolheram o formato de pirâmide. Ele permite que o peso seja distribuído uniformemente por toda a estrutura. A Estátua da Liberdade também passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Acredite ou não, ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. Não se tratava de uma declaração de moda, mas de uma reação química. A estátua é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele forma naturalmente uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela contra a corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo. Quando a Lady Liberty ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram que seria uma boa ideia pintá-la por toda parte.
Isso foi muito antes das mídias sociais, portanto, não era possível simplesmente deixar um comentário irritado no post que descrevia a ideia. Mas eles escreveram sobre isso nos jornais locais e o público não gostou da ideia. Em seguida, o Times entrevistou um fabricante de cobre e bronze e ele confirmou que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria destruir a estátua. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram pintar a Lady Liberty várias vezes, mas ninguém nunca o fez. Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar essa estátua em outra cor, então acho que é melhor assim. Você gosta de bananas tanto quanto eu? Da próxima vez que saborear uma suculenta e macia, lembre-se de que precisa agradecer a reprodução seletiva por essa textura. As bananas selvagens originais tinham muitas sementes grandes e duras e pouca polpa deliciosa. E quem não gosta de uma melancia docinha? Ela tem uma história de mais de 5.000 anos e costumava ter uma polpa amarga, branco-amarelada e era muito difícil de abrir. A reprodução seletiva salvou o dia novamente e as melancias ficaram muito mais doces. Os cientistas japoneses foram além e inventaram a versão sem sementes. A avó do milho é uma grama mexicana chamada teozintos. Os grãos dessa grama eram pequenos e difíceis de obter. Os agricultores de muitos milhares de anos atrás guardavam as sementes apenas das plantas que eram maiores ou mais saborosas, ou com grãos mais fáceis de moer. Obrigado, meus amigos, por nos darem o milho que é comestível e até mesmo delicioso. E imagine só, os abacates selvagens eram tão pequenos que cabiam facilmente na palma da mão. O caroço deles era tão grande que você não encontraria muito material comestível em seu interior. Eles também tinham uma casca muito mais dura do que as que estamos acostumados. Você provavelmente não conseguiria trabalhar muito sem o seu querido computador de hoje, mas não sei dizer exatamente a quem agradecer por essa invenção. O ABC de 1942 é um dos concorrentes ao título de primeiro computador. É a abreviação de Atanasoff Berry Computer, computador Atanasoff Berry, que recebeu o nome de seus inventores na Universidade Estadual de Iowa. O ABC pesava mais de 300 quilos. Sim, o seu deve ser bem mais leve do que isso. Esse grandalhão consistia em cerca de 300 tubos de vácuo e tinha um tambor rotativo um pouco maior que uma lata de tinta que continha pequenos capacitores. Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica como uma bateria. O ABC podia resolver problemas com até 29 variáveis diferentes para ajudar os cientistas a economizar tempo. Como os computadores modernos, ele usava dígitos binários, uns e zeros, para representar todos os números e dados. Por isso, foi possível fazer os cálculos eletronicamente. E agora, minha parte favorita. O ABC concluía uma operação a cada 15 segundos. Só para você comparar, hoje são milhões de operações por segundo. Diferentemente da tecnologia que usamos hoje, o ABC não tinha um programa armazenado que pudesse ser alterado. Portanto, o programa só podia executar uma única tarefa de cada vez. Um operador tinha que anotar a resposta intermediária e, em seguida, descá-la de volta para o computador. Parece ser mais um motivo para ficarmos felizes por vivermos no século XXI. O controle remoto que você usa para todos os tipos de aparelhos também tem um longo caminho. Nikola Tesla, que nos deu a corrente alternada, projetou um dos primeiros controles remotos sem fio em 1898. Ele batizou sua invenção de Teleautomaton e a demonstrou em um barco em miniatura controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal presa a ele. Tesla enviava sinais para o barco usando uma caixa com uma alavanca e uma chave telegráfica, que era sua versão de um controle remoto. Esses sinais acionavam os contatos elétricos do barco e moviam o leme e a hélice, e Tesla controlava o barco. O conceito de controle remoto logo se espalhou para outros aparelhos. O primeiro controle remoto de televisão surgiu em 1950. Ele foi projetado pela Zenith Radio Corporation e chamado de Lazy Bone, ou osso preguiçoso em tradução livre. Não leve isso para o lado pessoal, por favor. Esse Lazy Bone tinha um cabo enorme que era conectado ao aparelho de TV. E aqueles que o testaram não se apaixonaram pela invenção, porque tropeçavam no cabo. Sinto sua dor, meus amigos. Se você mora ou trabalha em um dos últimos andares, vai adorar este aqui. Conheço o primeiro elevador de passageiros. Ele viajava a uma velocidade de 12 metros por minuto. Não é o mais rápido, eu sei, comparado ao recorde atual, que é de 12 metros por segundo. Mas, ei, ele foi construído em 1857 em Nova York e era mais uma atração turística do que uma necessidade.
O elevador tinha um motor a vapor escondido no porão de um prédio de 5 andares. 3 anos depois, ele foi desativado porque o público não gostou. Na mesma época, Otis Tufts registrou a primeira patente de uma ferrovia vertical. Sua invenção incluía um vagão real com um banco interno para as pessoas se sentarem. Me parece um ótimo lugar para curtir com os amigos. O que você acha? Em seguida, começaram a adicionar elevadores a hotéis luxuosos em todo o mundo. Eram salas inteiras com um design sofisticado, assentos estofados e espelhos nas paredes, e às vezes até um pequeno lustre. Havia um operador obrigatório que fechava a porta e o vagão iniciava sua subida super lenta. Ainda era mais uma questão de estilo do que de velocidade, então acho que eu escolheria as escadas. Aconteceu há 66 milhões de anos. Poderia ter sido em setembro. Um enorme asteroide se chocou com a Terra, trazendo caos e devastação. As trágicas consequências dessa terrível colisão levaram à extinção dos dinossauros. Sim, estou falando do asteroide Chicxulub, que deixou uma enorme cratera no México e mudou a vida na Terra para sempre. E agora, parece que ele não foi a única rocha cósmica a atingir nosso planeta naquela época. Os cientistas acabaram de confirmar a existência de outro asteroide. Essa segunda rocha espacial não era tão grande quanto a Chicxulub, mas ainda assim teve um grande impacto. Ela se chocou contra o solo na costa da África Ocidental, atingindo o oceano e deixando para trás uma cratera chamada Cratera Nadir. E digo-lhe mais, não foi um pequeno respingo. O impacto foi tão forte que provocou um tsunami inteiro. Tinha mais de 790 metros de altura, quase tão alto quanto o Burj Khalifa, a estrutura humana mais alta do mundo. Mas como chegamos à conclusão de que houve um segundo impacto? Este pesquisador, Dr. Usna Nicholson, da Universidade Heriot-Watt, identificou a cratera Nadir em 2022. O Dr. Nicholson estava analisando alguns exames de alta tecnologia no fundo do oceano quando notou uma enorme depressão de 9 quilômetros de largura sobre quase 305 metros de água. Ele pensou que poderia ser uma cratera de impacto de asteroide, mas na época as evidências que ele tinha não eram sólidas. E agora os cientistas confirmaram que isso é verdade. Um segundo asteroide atingiu a Terra durante a era da extinção dos dinossauros. Agora vamos ver como eles descobriram tudo isso. Para começar, havia aquelas imagens sísmicas 3D de altíssima resolução. Elas permitiram que os pesquisadores removessem camadas do fundo do oceano e obtivessem uma visão cristalina da cratera. Foi como passar de um ultrassom antigo e borrado para o tipo de digitalização em 3D em que é possível ver cada pequena característica. Suas descobertas confirmaram que a cratera foi deixada por um asteroide, com algo entre 457 e 500 metros de largura. E ele não criou apenas um buraco no solo. O impacto foi tão intenso que produziu um pico central, formou cristas crescentes ao redor da cratera e até deixou uma zona de danos que se estendeu por milhares de quilômetros. Usando essas imagens super detalhadas, os cientistas conseguiram reconstruir o que aconteceu logo após o asteroide atingir a superfície do nosso planeta. Primeiro, ele se chocou contra o oceano, criando uma cratera inicial em forma de tigela. À medida que as ondas de choque se espalharam, o fundo do mar foi sacudido tão violentamente que provocou deslizamentos de terra. E os sedimentos macios ao redor da cratera entraram em colapso para dentro, criando uma borda perceptível. Como você já sabe, o impacto também desencadeou um tsunami, e ele foi tão chocantemente poderoso que suas ondas não foram apenas para fora. Na verdade, elas se voltaram para a cratera, deixando enormes cicatrizes no fundo do oceano. E essa não foi apenas uma grande onda. Não, foi uma série delas, um trem de tsunamis que esmagou tudo em seu caminho. Agora, esse segundo impacto de asteroide é muito importante para os cientistas. É uma rara oportunidade de estudar uma cratera de impacto marinho com detalhes tão incríveis. Existem apenas cerca de 20 crateras marinhas confirmadas no mundo e nenhuma delas foi capturada com esse nível de precisão antes. Além disso, esses dados permitem que os cientistas testem novas ideias sobre como as crateras se formam na água. Ao contrário das crateras terrestres, as crateras marinhas ficam escondidas sob camadas de sedimentos, o que as torna difíceis de estudar. Mas com essa nova imagem em 3D, podemos observar a cratera em todas as suas camadas. É como cortar um bolo para ver o que há dentro. O Dr. Nicholson e sua equipe agora sonham em perfurar a cratera e recuperar amostras das profundezas do fundo do oceano.
Isso lhes permitiria medir a pressão do choque durante o impacto e descobrir o que aconteceu nos minutos, horas e dias após a colisão. É claro que o asteroide Chicxulub ainda é a estrela do show quando se trata da extinção dos dinossauros. Esse viajante espacial era gigante, com algo entre 10 e 14 quilômetros de largura. Ele atingiu a Terra em um ângulo devastador, enviando rochas e gases vaporizados para a atmosfera. Isso causou um inverno de impacto, que durou 15 anos, porque todo aquele material bloqueou o Sol e mergulhou a Terra na escuridão. Provavelmente, o mais intrigante é que alguns especialistas acham que o asteroide Nadir pode ter sido um pedaço que se desprendeu de Chicxulub antes de atingir a Terra. Isso ainda é apenas uma teoria, mas se for verdade, pode significar que a Terra foi atingida por um golpe duplo do espaço. Agora, vamos voltar no tempo, para o ano de 1908, na Sibéria. Olhe ao redor e você não verá nada além de árvores e rios. E de repente, um objeto enorme, com cerca de 45 a 90 metros de diâmetro, atravessa a atmosfera da Terra. Será que é um cometa? Um asteroide? Os cientistas não têm certeza. O que eles sabem com certeza é que esse intruso explodiu no céu sobre Tunguska, levando a uma das explosões mais poderosas da história registrada. Ele nivelou completamente a floresta abaixo, derrubando 80 milhões de árvores em uma área de cerca de 2.150 km². E essa é uma área maior do que a de cidades como Los Angeles ou Nova York. As árvores foram literalmente achatadas e seus troncos foram despojados de galhos. Elas também estavam dispostas em um padrão radial bizarro ao redor do epicentro. Mas e se essa explosão tivesse acontecido em uma cidade? Todos os prédios teriam sido destruídos e inúmeras vidas teriam sido perdidas. Felizmente, esse desastre ocorreu em uma parte super remota da Sibéria. Mas o que é mais assustador? Quando os cientistas finalmente chegaram à área anos depois, não encontraram nenhuma cratera de impacto. Não é de se admirar que isso tenha gerado ainda mais mistério. A explicação mais lógica é que, quando o objeto explodiu no céu, provavelmente cerca de 5 a 10 quilômetros acima do solo, ele explodiu antes de atingir o solo. Mesmo assim, isso não impediu que a explosão destruísse uma floresta inteira. Avançando para 2013 e outro evento alucinante, dessa vez sobre uma área muito mais populosa, a cidade de Chelyabinsk. Era uma manhã normal de fevereiro quando um asteroide de aproximadamente 18 metros de diâmetro entrou na atmosfera da Terra, iluminando o céu. Ele estava se movendo a uma velocidade impressionante de cerca de 69.200 km/h. Ele explodiu em pleno ar, cerca de 29 quilômetros acima da cidade. Foi uma visão horrível, mas felizmente o asteroide se desintegrou em uma altura suficiente na atmosfera sem atingir o solo. Se ele tivesse tocado o solo, a cidade estaria em um grande problema. Porque embora não tenha havido impacto direto, a explosão ainda criou uma onda de choque que atravessou a atmosfera, atingindo o solo com força suficiente para quebrar janelas por toda parte. A explosão danificou cerca de 7.200 edifícios, mas felizmente não houve mortes diretas. Ainda assim, foi um grande alerta. Não se tratava apenas de um evento cósmico distante como Tunguska. Esse asteroide explodiu sobre uma área moderna e populosa, e os danos foram muito reais. A boa notícia? Os cientistas estão se aprimorando na detecção desses objetos antes que eles cheguem muito perto. Agências espaciais de todo o mundo, como a NASA, estão rastreando objetos próximos à Terra para descobrir quais deles podem representar um risco. Mas, como podemos ver nesses dois eventos, às vezes as rochas espaciais ainda podem se aproximar sorrateiramente. E, embora as chances de um grande impacto sejam baixas, os riscos são realmente altos. No momento, há um asteroide no qual a NASA está de olho. Ele se chama Bennu e tem aproximadamente o mesmo tamanho do impactador Nadir. O Bennu é considerado um dos objetos mais perigosos na órbita próxima à Terra. De acordo com a NASA, há uma pequena chance de que ele atinja a Terra entre os anos de 2178 e 2290, e a data de maior risco é 24 de setembro de 2182. Mas não entre em pânico ainda. As chances de impacto são de apenas 1 em 2.700, mas ainda assim é um lembrete de que a Terra está sempre na linha de tiro cósmica. A última supererupção do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos e foi muito antes de o Homo sapiens ver a luz do dia. Mas estávamos por perto durante outro desastre natural não menos devastador.
Essa supererupção ocorreu na ilha de Sumatra há cerca de 74 mil anos. Foi quando um supervulcão em erupção causou estragos em enormes territórios, lançando plumas de detritos e cinzas que se espalharam por milhares de quilômetros e fizeram com que as temperaturas do planeta despencassem. Os efeitos dessa supererupção foram visíveis em locais tão distantes quanto o sul da África. Os especialistas acreditam que eles podem ter afetado os primeiros seres humanos de lá. Na época em que o vulcão entrou em erupção, nossos ancestrais já usavam ferramentas de pedra e provavelmente sabiam como produzir fios. E alguns especialistas até acham que a supererupção do Toba foi tão poderosa que poderia levar nossos ancestrais à beira da extinção. Eles afirmam que Toba pode ser a maior erupção vulcânica ocorrida na Terra nos últimos 2 milhões de anos. A erupção liberou uma quantidade tão grande de rocha piroclástica que seria suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos até a profundidade de uma casa de um andar. Cerca de 1/3 desse depósito se acumulou no norte de Sumatra, enquanto muito mais acabou sob o assoalho do Oceano Índico. A supererupção deixou um lago de cratera elíptico com cerca de 96 quilômetros de comprimento. A caldeira é tão grande que é difícil sentir que se está de fato em um vulcão. Os depósitos de pedra-pomes da erupção permanecem nas paredes do cânion e se aprofundam no subsolo. Não há muitos argumentos sobre a quantidade de pedra-pomes e cinzas envolvidas nesse desastre. Ao mesmo tempo, os especialistas não têm certeza de quanto enxofre foi parar na atmosfera. Até mesmo algumas camadas de enxofre no gelo polar poderiam ser candidatas em potencial. Mas, até o momento, os cientistas não encontraram nenhuma conexão entre elas e o Toba. Mas vamos voltar ao impacto dramático que a supererupção teve sobre os primeiros seres humanos. Acontece que alguns não apenas sobreviveram, mas até mesmo prosperaram após essa catástrofe natural, pelo menos a julgar pelos artefatos que fizeram durante e após a erupção. O desastre pode não ter representado uma ameaça séria para os nossos ancestrais que se refugiaram ao longo da costa. Evidências genéticas sugerem que os humanos modernos descendem de alguns milhares de pessoas que se aventuraram a sair da África há cerca de 60 mil anos. Por que apenas alguns milhares? De acordo com alguns especialistas, o restante de nossos ancestrais poderia ter sido devastado pela erupção de Toba. Afinal de contas, o supervulcão expeliu 4.168 quilômetros cúbicos de poeira e rocha em um piscar de olhos, deixando uma cicatriz no solo com dezenas de quilômetros de largura. Toda a poeira e o enxofre que Toba enviou para a atmosfera resfriaram potencialmente a superfície do nosso planeta, o que levou ao surgimento de geleiras e à redução do nível do mar na Terra. E como Toba pode ter tido um papel importante na formação da humanidade, os cientistas têm trabalhado arduamente para tentar entender exatamente como os primeiros seres humanos reagiram a esse desastre. Em novembro de 2011, vários pesquisadores encontraram uma amostra enigmática de solo em Pinnacle Point, na África do Sul, um sítio arqueológico com vista para o Oceano Índico. Essa amostra continha algumas cinzas vulcânicas. Examinando a camada, foram encontrados mais de 400 mil artefatos deixados pelos primeiros seres humanos. Esses artefatos variavam de ferramentas de pedra tratadas termicamente a sinais de fogo e ossos de animais. Com base nessa descoberta, a equipe sugeriu que os primeiros humanos da costa sul-africana prosperaram após a erupção, vivendo nessa área por milhares de anos e aprimorando suas ferramentas. A região pode ter servido de refúgio durante e após a erupção de Toba. Um estudo de 29 anos sugeriu que a erupção poderia ter reduzido as temperaturas globais em 8 graus Celsius. Isso teria dificultado a sobrevivência em outros lugares da África. Se tivesse havido um inverno vulcânico, não teria sido tão frio ao longo da costa. Por outro lado, estudos mais recentes afirmam que o Toba expeliu tanto enxofre na atmosfera que os aerossóis resultantes poderiam ter se unido, o que teria limitado seu efeito de resfriamento a longo prazo. Em outras palavras, logo após a erupção, as temperaturas teriam despencado, mas somente em algumas regiões. E depois de 3 anos aproximadamente, os efeitos das erupções teriam se acalmado completamente, deixando de ser perigosos para os seres humanos. Bem, aparentemente mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, vamos descobrir se devemos ficar atentos a algum vulcão atualmente. No ano passado, milhares de pequenos terremotos sacudiram o solo perto da usina geotérmica de Svartsengi, na Islândia. O magma subiu à superfície e agora abriu grandes fraturas que cortam a pequena cidade de Grindavik. O solo ainda está inchando e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio.
Mas é claro, isso não é tudo. Em todo o planeta, 45 outros vulcões continuam roncando. Por exemplo, o Vesúvio na Itália, aquela coisa infame que acabou com a cidade de Pompeia em 79 d.C. Nos últimos 17 mil anos, o vulcão passou por 8 erupções explosivas seguidas de poderosos fluxos piroclásticos, massas densas de cinzas superquentes, fragmentos de lava e gases que fluem em alta velocidade. A última erupção do vulcão ocorreu em 1944. O Monte Rainier é um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Sua alta elevação, composição química, proximidade com os subúrbios de Seattle e Tacoma, em Washington, e a capacidade do vulcão de produzir enormes fluxos piroclásticos fazem do Monte Rainier uma ameaça a ser considerada. O calor desse vulcão pode derreter o gelo e a neve que o cobrem, levando a fluxos rápidos de detritos, lama e rochas a jusante. O vulcão Nova Rupta, no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, formou-se em uma erupção em 1912, que foi a maior do mundo no século XX. O vulcão lançou no ar quase 30 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos. Ele também produziu um fluxo de cinzas tão poderoso que criou o Vale das 10.000 Fumaças. O Monte Pinatubo está localizado em uma região populosa nas Filipinas. Tornou-se famoso após uma erupção maciça ocorrida em 1961, que foi a segunda maior erupção do século XX. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas durante esse desastre natural. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros do Pinatubo. O Monte Agung, um vulcão em constante erupção na Indonésia, teve sua última grande erupção em 1963. Foi uma das erupções mais trágicas da história do país. Durou 11 meses, produzindo queda de cinzas e fluxos piroclásticos que causaram a perda de mais de 1.000 vidas e sérios danos à propriedade. As pessoas viram plumas de cinza sobre o vulcão durante todo o ano de 2018, após a erupção em novembro de 2017. O Monte Fuji, no Japão, não entra em erupção desde 1707. Naquele ano, um grande terremoto provavelmente provocou a erupção. Em 2014, os especialistas alertaram que o Fuji poderia estar sob risco de outra erupção após o terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão em 2011. Os especialistas acreditavam que o terremoto havia aumentado a pressão abaixo do Fuji. A erupção em 1707 lançou tantas cinzas e detritos no ar que toda essa massa chegou até Tóquio. Se o Fuji entrar em erupção novamente, isso afetará mais de 25 milhões de pessoas nas áreas vizinhas. A erupção do Monte Santa Helena, em Washington, em 1980, foi um dos eventos vulcânicos mais destrutivos da história dos Estados Unidos. 57 pessoas, além de milhares de animais, perderam suas vidas durante esse desastre natural. A erupção também destruiu cerca de 518 quilômetros quadrados de floresta. Os especialistas acreditam que o histórico de erupções maciças do Monte Santa Helena significa que futuras catástrofes estão fadadas a acontecer. A próxima erupção explosiva pode enviar grandes quantidades de cinzas para todo o noroeste do Pacífico. Não é à toa que o vulcão está sendo monitorado de perto. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Monte Merapi, está em erupção há séculos. A NASA afirma que o maior risco desse vulcão são os fluxos piroclásticos, que podem se espalhar por vastas áreas e prejudicar muitas pessoas. Na última vez, o Merapi entrou em erupção em janeiro de 2024, lançando nuvens de fumaça no ar. Atualmente, mais de 24 milhões de pessoas vivem na área em torno desse vulcão. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar.
A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas.
O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou o império empresarial de cair, por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigmalith e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo, e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo,
fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas, e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutal estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa
voadores era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Então, notou algo estranho? Recentemente foram percebidas algumas mudanças alarmantes no nível de água em diferentes partes do lago Yellowstone. Ele pode estar subindo de um lado e, ao mesmo tempo, caindo do outro. Parece que a bacia do local foi levantada por algumas forças subterrâneas. Pode ser um sinal de um desastre iminente? Geysers, potes de lama e fontes termais transformam o Parque Nacional de Yellowstone em um mundo extraterrestre. E todas essas maravilhas são alimentadas por um poderoso supervulcão. Supervulcões produzem supererupções. Quando isso acontece, lançam mais de 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Para ficar mais fácil de imaginar, 4 supererupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Acreditava-se que o gigante de Yellowstone foi responsável por pelo menos 3 enormes erupções e inúmeras outras menores. Nessa região, os depósitos vulcânicos estão espalhados por dezenas de milhares de quilômetros. Os cientistas acreditavam que eles haviam sido criados por muitas erupções fracas. Mas, depois de muitas pesquisas, descobriram que esses depósitos foram deixados por 2 supererupções anteriormente desconhecidas. Provavelmente ocorreram cerca de 9 e 8,7 milhões de anos atrás. Essa descoberta significa que a área ao redor do vulcão Yellowstone costumava enfrentar uma supererupção a cada 500 mil de anos. Mas nos últimos 3 milhões de anos foram identificadas apenas 2. Isso faz os pesquisadores acreditarem que esses eventos catastróficos estão diminuindo, ou talvez atrasando. De qualquer forma, se o supervulcão de Yellowstone explodisse com tanta energia quanto aconteceu há 2,1 milhões de anos, cuspiria mais de 2.450 quilômetros cúbicos de lava fervente. Isso é mais de 4.500 vezes o volume do porto de Sydney. É muita lava. Se é provável que aconteça ou não, é outra questão. Não há dúvida de que algo está acontecendo com o vulcão. As mudanças no nível da água no lago Yellowstone significam que a caldeira está subindo abaixo da superfície. A caldeira é o que sobra depois que um vulcão entra em erupção e então colapsa. A de Yellowstone não está apenas subindo, criando uma elevação em forma de cúpula. Ela também se move para cima e para baixo em um movimento de respiração. Pode ser porque o magma está se infiltrando na crosta ou aquecendo o sistema hidrotermal de Yellowstone, fazendo com que expanda e a crosta seja elevada. Yellowstone tem o status de um vulcão ativo. Seu índice de explosividade vulcânica é de 8 em 10. Um número tão alto significa que se ele entrasse em erupção, seria um evento apocalíptico. Logo antes do desastre, o terreno ao redor do Parque Nacional seria elevado. Piscinas geotérmicas e geysers aumentariam de temperatura e ficariam mais ácidas do que o normal. O magma começaria a subir em direção à superfície. Em algum momento, o teto de pedra da câmara de magma não resistiria mais e a explosão começaria. Uma enorme coluna de lava e cinzas atingiria uma altura de mais de 25 quilômetros. Depois disso, o vulcão continuaria bombeando cinzas por dias a fio. A mistura de lava, cinzas e gás atingiria temperaturas superiores a 1000 graus. Viajaria pela área a uma velocidade de 480 km por hora, mais rápido que um carro de corrida. O ar perto do centro da erupção aqueceria até 300 graus. Uma das consequências mais perigosas seria a precipitação de cinzas. As vulcânicas poderiam se transformar em cimento vítreo em segundos após serem inaladas e entrar nos pulmões. Pessoas e animais teriam problemas para respirar.
Ok, isso é um eufemismo, só para você saber. Os edifícios começariam a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levaria apenas alguns dias até que uma camada de 3 metros de cinzas cobrisse o território de cerca de 80 quilômetros ao redor do centro da erupção. Depois que elas entrassem na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começariam a cair. Se a erupção fosse rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz, ficaria tão frio que não haveria verão no mundo inteiro nos próximos anos. As estações das monções mudariam. A agricultura enfrentaria sérios problemas, resultando na falta de suprimentos de alimentos. Ao longo dos últimos 50 anos, a caldeira de Yellowstone subiu quase 60 centímetros. No entanto, não é preciso se alarmar. Especialistas têm certeza de que é um comportamento natural para o local. A caldeira abaixa novamente após os períodos de elevação em forma de cúpula. Os cientistas pensam que o supervulcão não representa nenhum perigo no momento. Para que uma erupção aconteça, o magma no interior tem que estar pelo menos 50% derretido. Em Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. A probabilidade da erupção é de 1 em 730 mil. É seguro dizer que é um tiro no escuro. Melhor ainda, um estudo recente fez os pesquisadores acreditarem que o ponto quente pode estar em declínio agora, apesar de toda a atividade de respiração e elevação da cúpula. Ainda assim, foram muitas as discussões sobre o que poderia ser feito para evitar que uma supererupção desastrosa acontecesse. E a ideia mais popular e aparentemente eficaz foi resfriar Yellowstone. Infelizmente, há um problema. O vulcão vaza apenas 70% do calor que vem de suas câmaras cheias de magma. O resto fica dentro. Assim que atinge um determinado limite, o monstro entra em erupção. Se fosse possível extrair pelo menos 35% do calor do vulcão Yellowstone, a erupção poderia ser evitada. Quanto mais frio o magma, mais espesso e pegajoso fica. Ele deixa de ser tão fluido e não tenta mais subir à superfície. Depois de considerar esses fatos, os cientistas da NASA elaboraram um plano. Sugeriram perfurar um poço de 10 quilômetros de profundidade e bombear água fria pressurizada. A temperatura da água que voltaria à superfície seria de aproximadamente 350 graus. Assim, o calor seria gradualmente extraído. E se uma usina geotérmica fosse construída no local, geraria muita energia elétrica. Seria uma energia muito simples de produzir e seu preço seria muito atraente, cerca de 10 centavos de dólar por quilowatt-hora. À primeira vista foi uma ideia incrível, mas algum tempo depois começou a receber muitas críticas. Imagine perfurar a crosta terrestre indo cada vez mais fundo. Então, bam! Um bolsão hipotérmico foi atingido. Prepare-se para uma catástrofe. Isso poderia liberar gases que provavelmente causariam uma série de explosões superpoderosas. Na pior das hipóteses, isso seria capaz até de desencadear uma erupção vulcânica em grande escala. Você já conhece os resultados catastróficos, desde fontes de lava e avalanches de rochas derretidas até mudanças climáticas em todo o mundo. Sim, não é nada bom. Ou, digamos, você está perfurando um poço para levar água fria ao vulcão. Então, acidentalmente atinge a câmara de magma. Nesse caso, em vez de resfriar o gigante, tornará o topo da câmara de magma muito mais frágil do que costumava ser. E toda a construção corre o risco de desabar a qualquer momento. E não esqueça que uma perfuração também pode liberar gases tóxicos. Eles geralmente se acumulam no topo do reservatório de magma. Mas pode ficar bem pior. Todo o processo se estenderia por mais de 16 mil anos. Esse método é muito arriscado para resfriar o vulcão tão rápido quanto as pessoas provavelmente gostariam. E os cientistas não têm 100% de certeza de que quando a construção do sistema de resfriamento estivesse concluída, o vulcão permaneceria frio por pelo menos mais 100 anos. E por último, mas não menos importante, o projeto de resfriar um pouco o supervulcão de Yellowstone custaria assustadores 3,5 bilhões de dólares. Um preço enorme para algo que pode não funcionar. A propósito, Yellowstone não é o único vulcão que tem uma cúpula de lava que está subindo no momento. Ela é criada quando o magma chega à superfície e depois se acumula ao redor da abertura. Cientistas encontraram uma dessas dentro de um vulcão submarino no Japão. É uma cúpula com mais de 600 metros de altura e mais de 10 quilômetros de largura.
Embora o supervulcão japonês pareça estar dormindo, os especialistas não baixam a guarda. Um sistema vulcânico pode oscilar de calmo e dócil à beira de uma erupção em um piscar de olhos. Outra enorme cúpula está crescendo nos Andes centrais, no topo da maior loja de magma ativa do planeta. O Planalto Altiplano Puna, onde a cúpula foi encontrada, é o segundo planalto mais alto do mundo. E a cúpula tem mais de 1 quilômetro de altura. Você pode estar se perguntando como os especialistas não sabiam nada sobre essa enorme elevação até recentemente. A resposta é simples. Estava escondida dentro do platô. Trata-se de uma região árida, repleta de vulcões, e se estende por milhares de quilômetros. Sim, outro caso de esconderijo à vista de todos. Ei, pousamos na Lua. Navegamos ao redor do mundo. Romeu conheceu Julieta. É difícil imaginar que existam criaturas por aí que viram tudo acontecer. Animais imortais. Bem, quase. Esponjas de vidro são criaturinhas estranhas que ficam imóveis em um lugar por milhares de anos. De seu lugar favorito no fundo do mar, elas testemunharam os primeiros europeus cruzando os mares até as Américas. Elas podem viver até 15 mil anos. E o que é ainda mais legal é que elas podem controlar seu processo de envelhecimento, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Elas têm um exoesqueleto semelhante a vidro para sua proteção. As lagostas podem voltar a crescer uma garra se a perderem, e elas são basicamente imortais. Essas criaturas produzem um número ilimitado de enzimas que mantêm seu DNA para sempre jovem e permanecem sempre em crescimento. Isso significa que elas superam o tamanho de suas carapaças. As lagostas precisam se livrar de seu exoesqueleto de vez em quando e fazer um upgrade para um maior. A maior lagosta já pescada pesava 20 quilos. Ela foi pescada na costa da Nova Escócia. Os cientistas acham que essa lagosta grande tinha cerca de 100 anos. Foi mais ou menos quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. A próxima criatura é uma mistura entre uma água-viva e um galho de árvore. Cada extremidade da hidra tem um pé anelado e ela passa seus dias relaxando perto de lagos e rios. Seus tentáculos agarram-se a petiscos saborosos que passam por ela. Então, qual é o segredo da sua imortalidade? Isso é algo que todos querem saber. A hidra tem a capacidade de renovar suas células-tronco. Os cientistas vêm tentando fazer isso há anos. Elas podem realmente retardar seu processo de envelhecimento. Essas pequenas criaturas marinhas são ouriços do Mar Vermelhos. Eles ficam nas algas marinhas em águas rasas e são imortais. Bem, não os estudamos tempo suficiente para que tenhamos certeza. Mas os cientistas dizem que eles só aumentam de tamanho, não em idade. O quê? Bem, eles meio que ficam como ouriços bebê, mas aumentam de tamanho. Ouriço bebê adulto? Tá legal. Esses bebês vermelhos podem chegar a cerca de 100 anos, até 200. O mais lento da lista, a tartaruga gigante. Ela pode chegar a 200 anos, e um dos espécimes mais antigos é Jonathan. Ele é tecnicamente o animal terrestre rastejante mais antigo. Nasceu em 1832 e vive em uma ilha remota chamada Santa Helena. O Jonathan já viu muita coisa. Ele viu surgir o primeiro arranha-céu americano, a Torre Eiffel. Ah, sim, ele também acompanhou todos os campeonatos World Series de beisebol desde os 71 anos de idade. Ele não pode ver muito bem e perdeu o olfato, mas ainda está forte. De volta aos oceanos e ao tubarão da Groenlândia. Ele é conhecido por ser o vertebrado com a vida mais longa e ser capaz de viver mais de 400 anos. Nadando por tanto tempo no oceano profundo, escuro e frio, significa que esses tubarões são resistentes. Eles são capazes de suportar uma pressão insana da camada de água. Os tubarões são uma das únicas criaturas hoje que não foram muito afetadas pela evolução. Muitos tubarões existem desde o tempo dos dinossauros e não mudaram muito. Os cientistas descobriram que eles crescem cerca de meia polegada por ano. Então, com um pouco de matemática rápida, podem descobrir facilmente a idade desses tubarões durões. Imagine um tubarão mais velho que o Brasil. Este próximo animal é provavelmente o mais durável, indestrutível e fofo da lista. Ele se chama tardígrado, mas os cientistas o apelidaram de urso d'água, pois acho que se parece com um, mas não é exatamente do tamanho de um urso. Tem 8 patas e mãos com um nariz pequeno e estranho, e essas criaturas microscópicas bizarras são indestrutíveis. Elas são conhecidas por viver nos lugares mais extremos do planeta. Suportam temperaturas tão extremas quanto 150 ou menos 273 graus Celsius. Vulcões, noites geladas no deserto,
Podem até mesmo lidar com a radiação e grandes quantidades de pressão nas partes mais profundas do oceano. Essas criaturas podem até sobreviver ao vácuo do espaço sem nenhum pequeno traje espacial minúsculo ou algo assim. Isso seria fofo. Até agora, sobreviveram 10 dias do lado de fora de uma nave espacial, mas provavelmente poderiam aumentar esse tempo. Os tardígrados podem ser capazes de sobreviver aos humanos se houver algum tipo de catástrofe mundial. Organismos microscópicos encarregados do planeta. Imagine como seria isso! Mesmo com todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, ou outra era do gelo, ou mesmo outro asteroide incômodo, os tardígrados provavelmente nem perceberiam. Os cientistas os estão estudando para ver se eles podem nos ajudar com algum próximo nível de biotecnologia. Apenas por diversão, aqui está a efemérida. Este pobre pequeno inseto dificilmente vive mais de 24 horas em média. Fêmeas e machos podem chegar a incríveis 2 dias de idade. Esse é o que chamo de viver o momento. Essas pequenas moscas crescem em enxames e são conhecidas por terem uma das vidas úteis mais curtas de qualquer criatura, mas como espécie, existem há centenas de milhões de anos. A água-viva descobriu a fonte da juventude e, surpresa, surpresa, está dentro dela desde sempre. Não é ao estilo propaganda inspiradora, mas literalmente sempre esteve dentro dela. As medusas são capazes de reverter o seu processo de envelhecimento sempre que querem. Imagine que você esteja nadando e pense consigo mesmo: eu meio que quero ter 8 anos de novo. E, puf, aí está. Quem gostaria de voltar aos 8 anos? É assim que as águas-vivas permanecem jovens e vivem sem estresse. Essas criaturas sem cérebro e ossos podem retroceder o relógio sempre que quiserem, desde que ninguém as incomode. Elas são super relaxadas, apenas flutuando em qualquer direção que a corrente as leve. Tipo, seguindo o fluxo? Essa criatura parece ter saído de um filme de ficção científica. E você poderia dizer que tem uma espécie de característica alienígena? O veta gigante pesa mais do que um rato e é considerado um dos maiores insetos que existe. Você pode encontrar esses grandes grilos na Nova Zelândia. Embora as águas-vivas possam reverter seu processo de envelhecimento, alguns membros da família do veta podem voltar à vida. Isso é que eu chamo de superpoderes. Se ficarem completamente congelados, eles começam a produzir proteínas especiais que impedem que seus órgãos sejam destruídos. Depois de algum tempo em que estiverem congelados, eles podem descongelar e voltar à vida, como se nada tivesse acontecido. Curiosidade: o veta gigante tem orelhas nos joelhos das patas dianteiras. E porque podem ressuscitar, também são chamados de insetos zumbis. Arrepiante. Planárias são plateumintos singulares, além de serem praticamente imortais. Elas são as máquinas de regeneração definitivas para partes perdidas do corpo. Se você pegar uma delas e dividir seu corpo em 10 partes, vai acabar com 10 novas planárias. Se continuar a dividi-las, elas continuarão se multiplicando, mesmo que geralmente tenham menos de 2,5 cm de comprimento. Imagine se pudéssemos descobrir como fazer isso. Seria uma maneira de vivermos para sempre. Ou acabaríamos com um mundo totalmente louco, com cópias de todos andando por aí. Que tal a equipe de revezamento mais rápida do mundo? 4 Usain Bolts idênticos. As ostras já existem há muito tempo. Os cientistas descobriram que elas podem viver até 400 anos. São essas pequenas criaturas com concha que criam aquelas pequenas pérolas brilhantes que todo mundo adora. Esse molusco entrará em modo de ação quando um parasita entrar nele. A ostra cobre o parasita com um monte de produtos químicos especiais, os mesmos que usa para fazer o interior de sua concha. É aí que a mágica começa a acontecer. Quando esses produtos químicos endurecem, formam uma pérola brilhante. Quanto mais produtos químicos, maior será a pérola. Essa criatura de aparência comprida e escorregadia vive nas cavernas da Europa. O Proteus pode viver até 100 anos. Ele passa seus dias caçando pequenos insetos, caracóis e caranguejos com seus pequenos braços dianteiros e corpo de cobra se contorcendo. Sua pele é tão clara que algumas pessoas até o chamam de peixe humano. Ei, como assim? O Proteus é quase cego, mas ainda pode detectar a luz, pois faz isso através da pele. Como outros animais cegos, ele tem os sentidos de audição e olfato super poderosos. Ele obtém sua aparência distinta daquelas pequenas garras vermelhas em volta do pescoço.